Diva compreende-se uma mulher que é muito bonita e altiva, com ares de divindade e superioridade, e que é assim vista por seus admiradores. Esse é o adjetivo de uma menina lá do Rio de Janeiro que, aos seus 18 anos, um moço médico lhe atribuiu essa característica. Diva dos salões. Ela se chama Emília, filha do Sr. Duarte, de uma família riquíssima. Eu vou explicar melhor essa história. Augusto Amaral é um jovem médico. Durante a história, vamos chamar de Doutor Amaral, tá certo? Pronto. Doutor Amaral conheceu Emília. Ela tinha 14 anos. Era uma menina muito feia, alta demais para sua idade, magra, com rosto seco e sem delicadeza. Vestia de forma descuidada. Sua prima, Júlia, e seu pai, Sr. Duarte, até zombavam de sua feiura. Amaral entendia que havia mulheres que eram como rosas belas, antes mesmo de desabrochar. E já Emília era como um colibri recém-nascido, ainda sem plumas, horrível, mas que tinha uma beleza para por desenvolver. Era no verão de 1855, quando Dr. Amaral foi chamado à casa de Emília por seu irmão Geraldo. Ela estava enferma e precisava de cuidados médicos. Em seu leito, fraca e desfalecida, Mila estava acompanhada de sua tia, Dona Leocádia, e receberia os primeiros cuidados de Amaral. Porém, assim que se aproximou seu ouvido do peito da moça para escutá-lo, ela subitamente empurrou para longe, chamando de atrevido. Era assim em todas as circunstâncias. A garota não permitia a aproximação de qualquer um homem, mesmo ardendo em febre e sentindo pontadas em seu coração. Seu Duarte, pai de Mila, desculpava Amaral pela atitude da menina, porém não era capaz de impor sua vontade sobre a garota. A mãe havia educado com muito rigor e ele não tinha grande autoridade sobre Emília. Ciente da situação, Dr. Amaral prometeu a si mesmo, em nome da medicina, que haveria de curar aquela moça. Chegou a se hospedar por alguns dias na casa da família, para aproximar-se da doente nos momentos de sono, o que nem sempre dava certo. Após muita insistência, entretanto, o tratamento surtiu efeito. Emília recuperou-se. Seu Duarte desdobrou-se em agradecimento em recompensas ao jovem médico. Mas Amaral recusou qualquer dinheiro. Aquela fora sua primeira cura, e se havia algum responsável pelo surpreendente melhora de Mila, era Deus, a quem deveria ser agradecido. Insistindo em que recebesse pelo trabalho, Duarte conseguiu de Amaral a promessa de que caso tivesse alguma dificuldade, lhe pediria auxílio. Pouco tempo depois, após esse acontecimento, Dr. Amaral foi à Europa, onde encontrou-se com Paulo, onde contou toda a história dessa menina para ele. Quando retornou da Europa, Amaral recebeu visita do Sr. Duarte e sua família. É sério que Mila se mantinha insociável. Quando foi à casa de Dr. Duarte, Amaral reparou numa moça que lia um livro à beira da janela. Sua formosura e sua postura chamaram a atenção e demorou para reconhecer esse nela, a Emília com sua beleza, enfim desabrochada. Ao tentar cumprimentá-la, esquivou-se novamente, como se não lembrasse da gratidão que deveria ter por aquele que lhe salvou a vida. Certa tarde, o irmão de Mila, Geraldo, convidou a um chá na casa de sua tia. Dona Matilde, casada com o irmão de seu pai, Duarte, sua nobre casa era ponto de encontro frequente da sociedade do Rio de Janeiro. A casa de Dona Matilde seria para Mila como uma escola, além de educação formal, que receberá educação. Sabia música, desenho e costura, e nas reuniões desenvolveria a elegância para portar-se no meio social. E isto ela não fez copiando outras damas, mas de uma maneira muito original, tornando-se o ideal de uma Vênus moderna. Amaral recebeu convite para reuniões na casa de Dona Matilde, como se fosse uma forma de desculpar pelo comportamento arredio de Emília. Ela, entretanto, continuava a desprezá-lo, não aceitando dançar com ele. Dona Matilde percebia contrariedade e oferecia sua filha Julinha para entreter o moço. Cada vez mais, Emília demonstrava sua aversão. Amaral, sendo que muitas vezes assim que ele chegava à casa de Dona Matilde, ela chamava seu irmão Geraldo para ir embora. Após certo tempo,
Amaral reparou que Emília possuía 15 admiradores, a quem ela permitia a uma maior aproximação, com danças e sorriso. Ele reparava nisso algum espírito de namoradeira, procurando vingar-se assim da frieza com que ela o tratava. Enviou outro perfil de mulher, tirando ao vivo como o primeiro. Deste, a senhora pode, sem escrúpulo, permitir a leitura à sua neta. Natural que deseje conhecer a origem desta sua pergunta. Parti para o Recife. A bordo encontrei o doutor Amaral, que viram algumas vezes nas mulheres, sala de corte, formando em medicina, havia um ano apenas com a vocação. Emília tinha 14 anos quando vi pela primeira vez. Era uma menina muito feia, mas que prometia à donzela esplendores de beleza. Chegando à casa do senhor Duarte, Amaral estranhou não haver outros convidados. Dona Lecaldina explicou que estavam sendo finalizadas as obras da chácara e que antes da festa de inauguração queria a opinião de alguém sobre qualquer detalhe a serem acertados. Na sala surgiu Emília, vestida de forma simples e bela, tocando piano. Assim que Claudina saiu por um instante, a jovem foi em direção a Amaral, para lhe pedir perdão, dizendo ter sido injusta e prometendo que logo se confessaria. Após jantar, saíram os três a caminhar pela chácara. Dona Claudina percebeu a aproximação de Mila e Amaral, que ficaram a sós em uma sacada. Neste momento, Emília lhe apresentou uma carta que Amaral havia escrito a seu pai há 3 anos e que era a prova da gratidão que a garota devia a ele. Porém, não sabia expressar devidamente, tinha certo medo dele, não a conhecia e por isso o tratava com desprezo. O diálogo tratado com Emília fez com que Amaral sonhasse sobre os sentimentos que brotavam naquela jovem. Todo o tratamento irradial que lhe dispensava poderia ser um amor a se desabrochar. 2 dias depois, entretanto, ao se reencontrarem, Emília dava-lhe o mesmo tratamento que dava a todos seus admiradores. Amaral ficava perdido, sem saber o que esperar naquela surpreendente moça. Enfim, ocorreu a festa de inauguração da casa do senhor Duarte. Na data do seu aniversário, Emília surgiu como a estrela daquele baile, sempre cercada de adoradores. Amaral permanecia distante da garota, sem esperanças que ela lhe desse atenção. Em um evento tão grandioso, estava quase indo embora, quando Emília surgiu lhe oferecendo uma contradança. Neste momento, Emília comentou como, apesar de ter satisfeita todas suas vontades, não encontrava a felicidade em sua vida. Amaral questionou se não seria a falta de um sonho não realizado, alimentando a esperança de que a moça nutrisse sentimentos por ele. Ela deixou a questão em aberto. Dali em diante, a casa de Duarte recebia a sociedade todos os domingos. Amaral, portanto, encontrava Mila 2 vezes por semana, em sua casa e na casa da dona Matilde, às quintas. Emília não era totalmente esquiva com Amaral. Quando tinha interesse, aproximava-se dele. Quando não, era indiferente apenas. Atraído pela serenidade do campo, Amaral se interessou-se em um lugar, uma chácara, vizinha à casa de Emília, onde passava algumas tardes antes de fechar o negócio. Perguntou à moça se ela não se
importaria, e pelo contrário, ela afirmou que estimava sua presença. Certo dia, Emília convidou Amaral para um passeio até o alto da montanha, uma caminhada que ela costumava fazer solitária e que gostaria de experimentar na companhia de alguém com quem pudesse conversar. Amaral acompanhou a jovem, cheio de encantamento. Falava das plantas, dos animais, da natureza em geral. Os passeios ocorriam, entretanto, dentro da maior pudor possível. Houve uma vez em que a Emília escorregou de uma pedra e Amaral foi acudi-la, mas ela fez questão que ele não a tocasse. Em um dos bailes, em sua chácara, Emília percebeu Amaral recostado em um canto e foi falar-lhe e comentou que a amizade dos dois era uma flor muito suave para o ambiente do salão e chamou-lhe à janela para observar a noite. Após comentar sobre o céu e suas estrelas, Mila fez um convite para que se encontrasse após o baile, junto à jaqueira que ficava à beira do lago. Amaral, ao mesmo tempo em que estranhava os desejos da Mila, cada vez mais admirava e estava ansioso para aquele encontro noturno. Amaral aguardava Emília e viu-a saindo do seu quarto e soltando um rochedo e que o deixou preocupado. A moça fez pouco caso de preocupação, dizendo que para viver era preciso arriscar-se. Amaral perguntou: então, se não era preciso também amar para viver plenamente, era a primeira vez em que falava com ela tão diretamente sobre seus sentimentos. Emília disse que não o amava, mas tinha a esperança de que ainda o amaria. Ela temia as paixões efêmeras e queria experimentar somente o amor mais puro, eterno. Emília confessa que sua fé neste amor surgiu exatamente ao reencontrar Amaral. Amaral, por outro lado, questionava se o amor dessa forma não seria uma ilusão. A garota insistia em que ela só o amaria se fosse dessa forma e, portanto, ele não deveria perder suas esperanças. O comportamento de Emília continuou inconstante, de forma incompreensível para Amaral. Às vezes ela se distanciava dele, negava pedidos simples, para depois reaparecer de forma afetuosa com algum presente. Após a noite do encontro, passaram uma semana sem se falarem. Em um dia de chuva, Amaral olhava em direção à casa do Sr. Duarte, pensando em Emília, quando a jovem surgiu com uma capa de chuva e chamou-lhe para ajudá-la a pular a cerca que dividia os terrenos. Seu comportamento atrevido foi justificado por uma alegria que sentia naquele dia. Visitando a humilde casa de Amaral, a garota mostrou-se curiosa por todos os cômodos. Ela pediu que ele a chamasse de Mila, como seus amigos mais próximos a chamavam. Em troca, Amaral pediu que ela o chamasse de Augusto, seu primeiro nome. Chegando ao escritório, perguntou-lhe se ele fazia poesias, e ele confessou que ela já havia inspirado alguns versos, porém não os escrevia, por não ter talento para esta arte. Amaral escolheu a medicina, ciente de que não havia espaço para muitas glórias em seu ofício. Por isso, dizia ele, precisava de um amor que preenchesse seu coração. Emília esquivou-se, pedindo novamente que ele esperasse e retornando logo à sua casa. Após mais um dia sendo tratado com frieza por Emília, Amaral declarou que deixaria de visitá-la, já que parecia incomodá-la. Ele compreendeu que ela talvez gostasse dele como a um irmão, e não tivesse coragem de assumir essa posição para não magoá-lo. Emília insistiu que antes de conhecê-lo duvidava do amor, e agora acreditava nele. Tudo é uma questão de esperar o tempo certo. No baile na casa de Dona Matilde, Emília era objeto de adoração de vários pretendentes, deixando Amaral enciumado. Ele saiu do salão para fumar e passou a ouvir a conversa de Emília com um destes senhores. Tratava-se do Dr. Chaves, um político prestigiado, que dizia dedicar-lhe todo o seu amor.
Emília, entretanto, dizia que um homem tão importante, com tantas ocupações, não deveria ter tempo disponível para dedicar ao amor. Em seguida surgiu Álvares, um jovem poeta que questionou se a garota havia lido seus versos. Emília afirmou que leu, mas que ele amava mais sua arte do que iria amar a uma mulher. O jovem disse que tinha uma outra poesia que a convenceria do contrário, mas quando tirou o papel do bolso e foi entregá-lo, ele voou pela janela. Amaral apossou-se do escrito antes que Álvares aparecesse para procurá-lo. Amaral retornou ao salão e encontrou Emília junto a outro cavalheiro, o tenente Veiga. A moça deu a este homem uma violeta, a qual ele prendeu à sua farda. Sofrendo com a cena, Amaral foi à mesa de jogos. Mais tarde, Emília procurou o médico para a última dança, reparando que ele havia sumido durante boa parte da festa. Amaral argumentou que ele não possuía prestígio social nem talento artístico para entretê-la. Percebendo que o rapaz escondia algo que gerava sofrimento, Emília pediu que ele fosse sincero e revelasse a ela. Amaral respondeu que não poderia dizê-lo naquela hora, então Emília combinou que se encontrassem no dia seguinte, logo pela manhã. Amaral aguardou ansioso pelo encontro com Emília, dividido entre o amor que sentia pela jovem e o desprezo que surgiu ao vê-la cortejada por tantos homens no bairro. Mila chegou logo pela manhã e Amaral relatou suas observações da noite anterior, inclusive mostrando a poesia de Álvaro, que ele recolheu no jardim. A moça defendeu-se, dizendo desprezar todos aqueles homens, que estariam cheios de falsas intenções. Já o relacionamento que mantinha com ele era diferente, pois envolvia amizade e confiança. Irritada, a moça afastou-se. Amaral a seguiu e pediu que ela passasse a recusar os cortejos de outros rapazes. Mas Emília não concordou com a proposta. Assim o moço despediu-se dela como num rompimento formal. Mila lamentou, dizendo que se o que ele sentia era realmente amor, não haveria de desistir tão facilmente de sua conquista. Nas semanas seguintes, Amaral visitou a casa do Sr. Duarte com menos frequência, vendo Emília mais vezes nos bailes de Dona Matilde. Neles, a moça ficava cada vez mais cercada de pretendentes que a adulavam. Amaral se aproximou de Julinha, filha de Dona Matilde, prima de Mila. A moça parecia nutrir algum sentimento por ele, e ele também tentou construir alguma aliança com ela. Porém, seu maior interesse era sempre saber notícias de Emília. Amaral começava a criar afeto por Julinha, quando tinha atenção desviada para Mila, que percebia a situação e propositalmente o seduzia com algum movimento ou olhar. Amaral passou a demonstrar tanto desânimo que certa noite Emília aproximou-se dele, desejando redimir-se. Não aceitaria mais qualquer demonstração de afeto de outros cavaleiros. Inicialmente, Amaral rebateu a ideia, dizendo que o mal já estava feito. Nisso a moça fez um longo discurso, e como tentava manter puro seu coração, não cedendo ao namoro com qualquer homem, e Amaral retrocedeu, pedindo perdão por seu equívoco. Dali em diante, Mila cumpriu com sua palavra, afastando qualquer pretendente, passando os bailes só ou na companhia de Amaral. Com o tempo, deixou de frequentar a casa de Dona Matilde, e até mesmo encerrou as reuniões em sua residência. Era como se ela se fechasse para o mundo para que pudesse brotar o amor por Amaral. Toda essa mudança chegou ao extremo de Emília mostrar-se completamente submissa às vontades e gostos de Amaral, inclusive pedindo que ele opinasse sobre os vestidos que comprava, e descartando aqueles que ele desgostava. Amaral passou assim feliz por 2 meses no cortejo de Emília, até reparar que suas palavras, que inicialmente encantavam a moça, agora pareciam enfastiá-la. Às vezes, ela até se esquivava, deixando-a falar sozinha. Emília, além de ser uma moça exuberante, possui uma personalidade forte, o que pode ser um ponto positivo, às vezes se torna desnecessário. Suas insistências e agir no impulso faz com que o casal decida acabar o relacionamento. Arrasado com o término, Amaral se vê dividido quanto aos seus sentimentos por Emília. Afinal, a linha tênue entre o amor e o ódio faz com que ambos sentimentos andem lado a lado.
Como em toda grande história de amor, esta também possui seus altos e baixos. Mas o mais importante ocorreu logo após um belo passeio no campo de flores. E foi correndo lado a lado que eles perceberam que ainda se amam. Amaral vê em Emília não só como dona de uma aparência linda, mas também como a mulher que é dona de seu verdadeiro amor e de sua alma. E sim, foram felizes para sempre.